né? E era interessante ver a fala aí do Lula, porque no discurso foi hoje ou foi ontem, Paulo, que ele falou no discurso em cima do caminhão. Foi hoje isso. Ele fez um discurso falando que nunca esse país teve um governo que se preocupou com a educação. Produção, solta o vídeo para a gente poder comentar isso aí. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Opa! A cidade... Virou um meme isso aí. Pô, eu concordo com ele. Também. É a primeira vez que eu morri com o Lula na minha vida. Eu detesto isso, mas eu concordo com ele. Unanimidade aqui, eu concordo. Mas eu acho que eu vou discordar, vou ter que discordar. Eu acho até que eles se preocuparam com a educação. O problema é que é o que o Arthur falou no começo aqui. O plano deu certo, só que o inverso da lógica que a gente gostaria, né? Porque eu tenho uma amiga que é advogada, eu tenho vários amigos advogados, mas com essa pessoa em especial eu falei uma vez, estava explicando o que era o Estado como mecanismo, como estrutura, como uma pseudo-abstração, mas que se materializa na nossa vida no dia a dia. E eu falei para ela da justiça. Falei, tenta imaginar o que é a justiça, a complexidade desse sistema. Você dá entrada num processo aqui, ele anda por vários lugares, gabinetes, várias gavetas, o tamanho dessa máquina, o quanto ela consome de recursos, de tempo, que é o mais interessante, né? E essa engenharia toda de Estado, extremamente complexo, burocrático, ela está em todos os lugares. E eu fui obrigado a estudar isso porque a minha área era segurança pública, ainda eu tenho um pouquinho ainda de cacuete na área de segurança. Quando eu formava policial, eu tinha que explicar para o camarada o que é Estado. E das primeiras aulas é a teoria geral do Estado. Esse Estado, essa pseudo-abstração, é o dono da educação, né? E um cara como o Lula e todo o grupo político que cerca o Lula acredita nisso mesmo. Eles acreditam, isso é o mais perigoso. Eles acreditam nisso, que é essa coisa chamada Estado, que não tem alma, que não tem valores, que não tem princípios, que não tem... né? É o dono da formação dos nossos filhos. É porque esse pessoal, eles sabem, veja só, eles não são burros, tá? Não acha, pessoal, não, isso foi planejado. É o que você falou, você não chama o Estado para tomar um café com você, não entra na sua casa, ele não vai almoçar com você. Quando ele fala que o dinheiro tem que ser para educação pública, não. O fim do dinheiro não é para educação pública, é para ensinar o aluno, é para a aprendizagem do seu filho, não é para educação pública. Mas ele vai lá e fala assim, não, isso é para educação pública e precisamos reduzir a desigualdade, todo aquele papo deles lá, mas no final eles sabem o quê? É porque eu quero tomar conta do Estado. Tem um grupinho que toma conta do Estado. Esse é o Estado administrativo. É o burocrata que nunca foi na sua casa, não conhece quem é você, não sabe os seus valores, que vai determinar quem vai ser ou qual vai ser a educação do seu filho, quem vai dar aula para ele, quais são os valores que tem que ser colocados lá dentro. É por isso que eles dizem que vai fazer a escola cidadã, ou falam que vai ser o Estado pedagogo. São frases que esse pessoal usa. Não existe Estado pedagogo. Não existe uma escola que forma cidadão, existe uma escola que ensina o quê? O seu filho a conhecer a verdade. Tanto que tem uma frase que a esquerda usa muito... Pátria educadora. Que eu botei no meu... Esse lema devia ser, na época, uma pena que a gente não teve essa iniciativa, a gente, que legal, devia ser inconstitucional, a pátria não educa ninguém. É um absurdo que esses caras fizeram. Então, assim, eles usam muito assim, a educação mudou a minha vida. Mentira! A educação não muda a vida de ninguém. A educação ensina a verdade. E a verdade muda a sua vida. Então, essa é a realidade. Educação não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é ensinar a verdade e a verdade mudará a sua vida. Porque se você for educado com a mentira irá prejudicar a sua vida. Então, esse pessoal usou muito esse termo. A educação mudou minha vida foi mudada pela educação. Mentira. Qual educação, mentira, né? Mentira. Então, o Lula, quando ele fala do analfabetismo funcional, que não se preocupou com a educação, nesse ponto, ele está dizendo uma verdade ali. Realmente, eles fizeram a progressão automática, o aluno não precisa aprender para passar de ano. Então, ele vai recebendo uma tonelada de informação que ele não é capaz de absorver porque ele não aprendeu o básico. Se você não sabe somar, como é que você vai aprender lá na frente a multiplicar? Como é que você vai fazer fração? E a coisa vai virando uma dívida impagável. E eles vão mentindo. E esse é o problema. E logo depois, assista esse vídeo deles completo,
porque depois ele vira e fala assim, mas nós trouxemos as universidades para cá, para São Bernardo, porque aqui não tinha universidade, como se existisse uma pessoa, um grupo mauzinho, atrás do computador, diz assim, não vamos levar a universidade para Santo André, para São Bernardo, porque eu não quero que a universidade chegue lá. Só que foi a universidade que o Lula levou, uma universidade, infelizmente, que foi sucateada, que não forma engenheiro, que não forma advogado. Se fosse verdade, você tem 400 mil vagas em aberto em São Paulo, de gente para trabalhar com tecnologia, de gente para trabalhar, porque as empresas não contratam. Ouça o que elas têm a dizer, porque as pessoas não foram capacitadas. Agora está cheio de universitários feitos pelo Lula que estão sendo dono de lanchonete, motorista de Uber. Então, assim, você perdeu a qualidade. O Lula sucateou o ensino no Brasil e, de fato, ele tem formado analfabetos funcionais. Nós aumentamos. E vão dizer, não, mas isso não foi no governo dele, foi nos governos passados. Mentira. Olhem os resultados do INEP. Principalmente no governo dele. Eu quero fazer aqui, Arthur, antes de devolver para o Paulo, só um relato aqui que é importante, até para que quem está assistindo entenda certas provocações que eu faço. Quando eu falei que o meu trabalho com formação de policiais, eu também fui sindicalista. E eu conto essa história algumas vezes. Infiltrado. Eu fui sindicalista. Jovem, todo jovem um dia pensa em ser sindicalista e tal, e é de esquerda. Mas é assim, no meu período de sindicalista, a natureza humana, e a minha natureza, ela queria resolver os problemas. E, para quem não sabe a história, rapidamente eu tinha uma empresa, além de servidor público, eu trabalhava como policial, como guarda civil, eu tinha uma empresa e era dirigente sindical. E com a minha empresa eu sustentava o sindicato. Era uma questão realmente de paixão por aquilo. Aquele órgão era um órgão que a gente usava para tentar realmente melhorar as condições de trabalho, enfim. Então, eu estudava muito aquilo, como é que a gente podia ter uma instituição que fosse mais respeitada, mais forte, e prestasse um bom serviço na ponta lá para o cidadão. Isso é a ilusão, né, do jovem. Eu tinha 21, 22 anos, entrei ali com 21 anos. E qual foi os primeiros inimigos que eu encontrei nessa caminhada? Como eu não dependia de arrecadação, eu não estava preocupado quantos associados eu ia ter. Eu queria entregar um resultado. E eu tinha um sindicato que era um rival nosso, que era o Sindicatão dos Servidores. Que disputava o mesmo grupo de sindicatos. E o que eu via muito na época? Você está preocupado em resolver o problema? Você não tem que resolver problema nenhum. Você tem que ir lá reivindicar do patrão. E aquilo para mim não fazia sentido. Depois de muitos anos entendendo toda essa mentalidade, você começa a perceber que o cara que está lá em cima, ele não quer resolver o problema. Por que é importante compartilhar isso com quem está nos assistindo? Porque muita coisa que se fala aqui, para muitas pessoas, é chamada teoria conspiratória. Essa é a teoria da conspiração. Para que alguém vai entrar lá e vai criar essas divisões da sociedade para criar um problema? Gente, como eu fui sindicalista, eu percebi, vivendo na pele, que para os dirigentes, para muitos dirigentes sindicais, é fundamental ele continuar tendo a cenourinha lá. É uma meta que jamais será alcançada para justificar a existência dele. Ele vive daquilo. E isso vai se propagando por diversas áreas. Então, para quem vive nesse processo de vender essa ilusão daquilo que é intangível, que é inalcançável, é fundamental que o camarada continue sendo ressentido, que são os ressentidos que são as presas mais fáceis para esse tipo de liderança. Então, você tem que ter o ressentido da área de gênero, o ressentido da área racial, o ressentido da área, social, o ressentido... Enfim, diversos grupos de ressentidos que se dividem e se transformam em massa de manobra. Eu queria fazer esse comentário para vocês falarem, porque me incomoda muito ver pessoas inteligentes que eu conheço insistirem que tudo é teoria da conspiração. Eles não conseguem ver lógica nisso. Essas pessoas ascendem o poder, muitos sindicalistas que eu conheci ascenderam o poder e eles levam para os cargos de poder dentro dessa estrutura estatal as suas convicções. E isso vai se perpetuando e é um ciclo que se retroalimenta.